Oi, gente, eu sou a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro que eu li em 2024. E não, você não está ouvindo errado, eu estou no movimento de tentar resenhar todos os últimos livros que eu li, que não são muitos, mas ainda são muitos atrasados, porque eu dei uma bela de uma sumida deste canal por um tempo, né? Então eu tô tentando resgatar essas resenhas até como uma maneira de memória mesmo, para eu me recordar desses livros, para eu falar sobre eles, porque, enfim, eu gosto, né? Eu gosto. E hoje o escolhido da vez é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, que antes mesmo de começar eu preciso confessar que não é um dos meus livros favoritos da autora. O meu livro favorito dela é Véspera. Não sei se tem resenha aqui no canal, deveria fazer, não sei se eu tenho. Na época que eu fazia live, gente, eu realmente não lembro, porque eu sumi tanto tempo desse canal. Mas enfim, meu livro favorito dela é Véspera. Hoje eu quero conversar com vocês sobre A Natureza da Mordida, que, se eu não me engano, é o segundo livro publicado pela Carla Madeira, que é um livro que eu diria que é um livro de memórias, consequências, e é um livro sobre o inesperado, né? Então, a partir daí, a gente já faz uma reflexão acerca do título dessa obra. Então, o que seria A Natureza da Mordida? Por que esse título, né? E a gente tem esse título, como a própria Carla Madeira diz, que ele simboliza, né, um movimento de uma dor inesperada, um desafio inesperado, um machucado que surge quando a gente não tá esperando, né? Quando vem esse movimento da mordida, a gente não espera, porque a gente achava que estava tudo bem, e aquilo acontece e de repente fica uma marca ali em você, no seu corpo, na sua história, né? Então esse livro vai ser sobre isso, e sobre o que, né, como se iniciaria essa história. A gente vai ter duas personagens principais, a Bia e a Olivia. Elas são personagens opostas no quesito da idade, mas eu acho que, assim, quanto à personalidade, elas dialogam bastante. Então a gente vai ter uma psicanalista aposentada, que é a Bia, e a gente vai ter a Olivia, que é uma jornalista, né? As duas vão se encontrar em um sebo da cidade, e a Bia, ela se atrai pela Olivia, porque a princípio a Olivia tá sentada no lugar que ela sempre senta. A gente percebe a Bia como uma mulher que depois é justificável o porquê, mas é uma mulher que ela criou muitas manias, digamos assim, então ela sempre senta naquele lugar, ela quer sentar naquele lugar, e de repente tem uma pessoa ali que ela nunca viu, que é a Olivia, e ela tenta se aproximar da Olivia, e ela percebe que a Olivia, ela tá, assim, muito triste, né, que tem uma pergunta norteadora ali da história, que ela pergunta o que foi que a Olivia perdeu, o que é que a Olivia não tem mais, que a machuca tanto. E aí, de repente, parece que acontece uma química entre as duas, sabe? A história das duas se entrelaça de um jeito que eu diria que até em certos momentos o leitor, ele tem certa dificuldade para perceber quando termina a história de uma e quando começa a história de outra, de tanto que o laço entre as duas se torna estreito, sabe? Do quanto elas dialogam, do quanto elas como eu posso dizer, elas se relacionam, sabe? Do quanto elas se identificam uma com a outra. Porque a partir de então a Olivia começa a desabafar com a Bia, e a Bia, né, consequentemente, ela acaba se abrindo para a Olivia também, ainda que de um jeito a princípio diferente, né? Que a princípio ela parece uma pessoa muito reservada, e a gente vai conhecendo essas personagens, as dores delas, e o que fez com que elas chegassem exatamente ali, naquele local, naquele momento, com tantos traumas, tantas cicatrizes, com tantas dores. Então, se você está procurando um livro, assim, muito emocionante, um livro muito sensível, muito tocável, que ele dialoga com a nossa vida, no sentido de mostrar o quanto a vida é feita de momentos que a gente não espera. Eu acho que, pra mim, tá, gente, pelo menos, esse é o grande mote da história. A gente tem uma narrativa que ele vai virar pra gente e falar assim, você já percebeu o quanto a nossa vida é feita de momentos que a gente não planeja, de momentos que a gente não esperava? E aí a gente volta para esse título da Natureza da Mordida. É uma coisa que a gente não esperava, mas é uma dor que ela pode vir a qualquer momento,
sem aviso prévio e causar não só traumas, como cicatrizes eternas, né? A gente vai conhecendo mais, principalmente a Bia, a gente percebe uma personagem, isso não é spoiler, tá, gente? Acho que, se eu não me engano, tá até mesmo na própria sinopse da história, que a Bia, ela tem Alzheimer, né? Ela tá ali num desenvolvimento de Alzheimer. Então a gente percebe uma personagem que, conforme a gente vai conhecendo a história dela, a gente até, de certo ponto, não sei se a gente entenderia, mas muita coisa justifica tantas coisas que essa mulher já fez, quase como se essa doença fosse algo simbólico para tudo que é tão doloroso que o próprio corpo dela quer que ela esqueça, sabe? O próprio corpo dela não tá conseguindo mais lidar com aquelas coisas, né? A Bia é uma mulher que se tornou mãe solo, ela tinha um relacionamento, assim, aparentemente normal, um relacionamento tranquilo, saudável, só que algumas coisas começam a acontecer e de um dia pra noite o esposo dela pega tudo, vai embora e desaparece, né? Então a gente tem ali uma mulher que se tornou mãe solo numa década que vocês sabem que hoje em dia já é difícil, então quiçá naquela época, né? E tudo que estava atrelado a isso, seja o desaparecimento dele, não. A desistência desse homem, né? Por que esse homem foi embora? Então a gente percebe como tudo isso fez a Bia chegar onde ela chegou. Assim como tudo que aconteceu com a Olivia fez ela chegar aonde ela chegou, ainda que ela seja uma mulher que não chega nem perto da idade da Bia e ao mesmo tempo ela já passou por tantas coisas, né? Então é um livro muito sensível, muito tocável, ele mexe muito com as pessoas, mas enfim, não me tocou. Mas eu também não posso deixar de comentar que eu não tive um grande ano literário, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram na minha vida esse ano de 2024. Não sei se vou postar esse vídeo só em 2025, pode ser que sim. Mas em 2024, muitas coisas aconteceram na minha vida, coisas boas e coisas difíceis. Então, assim, eu confesso pra vocês que eu não consegui me ligar muito forte. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no meu vídeo de leituras do ano. Que eu não consegui me ligar muito forte a muitos livros, mas eu não posso negar que é um livro bom, eu não posso negar que é um livro bem escrito. A Carla Madeira é uma autora, assim, sensacional. Ela é, né, brasileira e artista contemporânea, e ela escreve, assim, de um jeito muito poético. Então, nos momentos de mais dor da narrativa, nos momentos de perda, até mesmo nos momentos que ficam ali, digamos que mascarados, porque a gente tem muito disso na narrativa, de tipo, ela deixa dicas, ela deixa sinais, mas deixa por conta do leitor interpretar o que aquilo pode acontecer. E eu não acho que seja um recurso dela no sentido de, olha, problema seu. Eu acho que até esse mistério que fica em volta do ex-marido da Bia, ele é simbólico para o que de fato aconteceu com ele. E eu preciso comentar sobre isso, porque digamos que tem motivo para ele ter ido embora. Só que esses motivos, eles são mascarados. E se, de certa maneira, a opção da autora em escrever desse jeito mascarado não foi um recurso de deixar para o leitor, mas sim até mesmo personificar esse próprio problema, esse próprio questionamento, essa própria confusão que surgiu no próprio personagem. Como se de certa maneira ela até mesmo tentasse exemplificar, personificar o que de fato ele sentiu, essa confusão tomando conta dele, de ele mesmo não entender, ou entender e querer não entender. Por exemplo, eu entendi, mas eu quero fingir que isso não tá entendido, que é muito semelhante ao que fica na narrativa, sabe? Conforme a gente vai lendo. E isso, para mim, são vestígios de uma belíssima escrita, sabe? É uma capacidade de escrita, assim, indescritível. Isso eu não posso negar. Então, por mais... E eu sempre busco trazer essas reflexões no meu vídeo, que por mais que determinado livro não te alcance, a gente não pode deixar de refletir certa habilidade, certa sensibilidade em tocar em algum tema, em trabalhar algum tema, em explorar algum tema,
sabe? No sentido de, olha, essa narrativa talvez não seja pra mim, mas eu não posso negar que é um bom livro, sabe? É como se a gente refletisse aquilo de um jeito até mais humano, entende? Claro que tem livros que realmente, gente, não dá. Mas não é o caso de Carla Madeira. Ela, pra mim, é, se não, a maior autora contemporânea que a gente tem no nosso país hoje em dia, né? Seja no nível de fama, seja em capacidade de escrita, ela é muito boa. Não é a única, claro, mas se não for a melhor, a maior, é uma das maiores. E então não tem como a gente negar essa sensibilidade, sabe? Esse poderio de escrita dela, entende? Então é isso, gente. A gente vai ter um livro que fala sobre como a vida é marcada por esses momentos inesperados, sobre como a vida é marcada e cicatrizada, no sentido, não cicatrizada, mas de criar cicatrizes que perduram por toda a vida, sabe? E aí a gente vai ter essas duas mulheres protagonistas, que ao mesmo tempo que elas são tão diferentes, elas são tão iguais, né? Mas é isso, gente. Se vocês quiserem ler o livro, que eu indico, sim, o link de compra vai estar aí embaixo no box de informações, lembrando que comprando pelo meu canal, pelo meu link, eu sempre troco isso, que beleza. Comprando pelo meu link você ajuda muito o canal, mas não se esqueça, por favor, de deixar meu like, de assistir mais vídeos no canal. Eu sou a Stephanie, você tá no canal Mundos Impressos, e aqui eu sempre busco trazer essas reflexões, sabe? O que esse livro quer dizer, o que esse livro tenta trazer pra mim, né? O que eu posso tirar dessa história, né? E esse caráter de realidade, que é um recurso da literatura extremamente importante pra mim. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês já leram. Ah, inclusive, me conta nos comentários, qual o seu livro favorito da Carla Madeira e por que é véspera? Brincadeira. Qual que é o seu livro favorito da Carla Madeira? Me contem nos comentários. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.